Saluton miaj caraj lernantoj de Esperanto. Estas tre bone ke ni estas en nia jama dua leciono de la curso Akeo 2 de programo Mi Amigo. Olá, meus caros alunos de Esperanto do programa Mi Amigo do antaŭ curso de Esperanto Akeo 2. Então já estamos na segunda lição e já vamos aprender um pouquinho mais de coisas relativas ao Esperanto. Vamos aprender também um pouco de gramática e para facilitar todo o seu estudo de Esperanto que vai ocorrer no curso básico elementar que se segue a esse curso. Esse curso de Esperanto são, como já sabem, de 5 lições. E as 5 lições, elas ocorrem apenas com base na preparação dos alunos para poderem usufruir melhor de um curso elementar de Esperanto e assim facilitar a aprendizagem mais rápida para que vocês se tornem esperantistas. Será um prazer tê-los no movimento esperantista, falando Esperanto com o Brasil e com o mundo, vendo o Esperanto de uma forma muito mais rica e potencialmente muito melhor para o seu desenvolvimento pessoal. Vamos lá. Então, alguns fatos muito importantes para o Esperanto e que aconteceram e que são características da língua propriamente dita. Vocês estão vendo uma imagem do La Esperantisto, foi a primeira revista, o primeiro jornal que saía em Esperanto. Ele durou pouco mais do que 4 ou 5 anos e ele era a base de ligação do Esperanto entre os esperantistas no mundo daquela época em que foi lançado a partir de 1887. Mas vamos a algumas características interessantes. O Esperanto é falado assim como é escrito. Isso é muito interessante porque ao se lerem livros em Esperanto, você está adquirindo não só vocabulário, como a capacidade de falar o idioma, que não é muito diferente da forma que é escrito. O léxico do Esperanto, as palavras que existem, elas são provenientes das línguas europeias da Europa Ocidental. Basicamente, fundamentalmente, 60% a 70% é latino, tem alguma coisa germânica e alguma coisa eslava na estrutura fundamental, no léxico das palavras do Esperanto. Portanto, para nós brasileiros e de língua portuguesa, o Esperanto se torna extremamente simples do ponto de vista fonético, porque muitas palavras do Esperanto são muito parecidas com a do português. Bom, ele teve também uma influência de sintaxe e morfologia das línguas eslavas, mas vocês vão ver que o Esperanto é mais completo que isso. Os morfemas do Esperanto, que são invariáveis, isto é, os radicais do Esperanto, são infinitamente combináveis também, como ocorre no chinês. E isso não ocorre nas línguas latinas, mas ocorre no chinês. Ocorre no alemão, naturalmente, mas no chinês que você lembra propriamente que no chinês são ideogramas, e esses ideogramas se juntam para formar palavras. Assim é em Esperanto. Por isso o Esperanto é tão flexível. Ele junta pedaços de morfemas e gera uma nova palavra. E essa nova palavra tem vida própria. E aí é a diferença das línguas latinas propriamente, e ele se torna uma língua bem internacional, e muito facilitadora para os povos de língua oriental. A estrutura vocabular do Esperanto ela tem uma semelhança aglutinante, essa formação de ideias através dos com o turco, com o suahili e com o japonês. Isso tudo prova como o Esperanto é internacional e veio de uma obra, pois foi planejado, de
de extrema genialidade, do Zamenhof. O desenvolvimento, e aí então se pergunta, a partir de um determinado momento, é uma língua estática, fixa, ela tem conotações de rigidez plena? Ao contrário, o Esperanto é extremamente flexível em relação aos idiomas que a gente conhece, cheio de plataformas e chamados idiotismos que bloqueiam o contexto livre das línguas, e a gente sabe muito bem disso como no português. Então, no princípio, o Esperanto consistia apenas de cerca de 1000 radicais, dos quais se podiam derivar de 10 a 12 mil palavras. Mas os dicionários de Esperanto costumam hoje em dia, como o PIV 2020, né, que é Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto 2020, hoje os dicionários costumam ter de 15, os 1000 progrediram para 15 a 20 mil radicais. Mas os 1000 radicais continuam os mesmos radicais importantes para se falar o idioma. Mas esses 15 a 20 mil são necessários para ampliar o Esperanto como língua de ciência, de língua de utilização mais plena e literariamente muito mais interessante. Mas com esse volume de radicais, é praticamente impossível se dizer quantas palavras existem em Esperanto. São milhares, centenas de milhares, muito mais do que qualquer outra língua nacional, porque com esses radicais se podem formar uma miríade muito grande de novas palavras. No entanto, tudo isso é muito controlado através da chamada Academia de Esperanto, que é uma instituição internacional onde que é equilibrado, os participantes são equilibrados em função das suas origens de línguas natais, nacionais, para que não exija, não ocorra nenhuma disputa para uma tendência do Esperanto. O Esperanto tem uma tendência que os esperantistas vão dar, não que as línguas nacionais vão impor em cima do Esperanto. E a academia ela faz todo esse controle de evolução morfológica do Esperanto. Ao longo do tempo, a língua foi usada para todos os fins imagináveis. Existe o que você pensar que existe em Esperanto. As possibilidades são infinitas e até hoje é uma das línguas mais culturais que existem na humanidade. A língua foi proibida. Aí em função da filosofia de fundo que o Esperanto tem. Ela foi proibida nos países que se diziam nacionalistas, voltados para si mesmo, como aconteceu com o Stalin, né, que fechou a Rússia para o mundo, assim como Hitler. Então todas esses ditadores foram contra o Esperanto. A tal ponto que toda a família do próprio Zamenhof foi morta na Segunda Guerra Mundial por causa que eram uma família de judeus, eles tinham descendência judaica. Né? Existem alguns milhares de falantes do Esperanto como língua materna. Ele nasce em famílias esperantistas e crescem nessas famílias. Eles são chamados Denaskai Esperantistoi. Então existem no mundo várias dessas crianças e hoje adultos e pessoas que se criaram no mundo do Esperanto. Porque os pais queriam assim. Alguns fatos importantes sobre o ensino do Esperanto. O Esperanto hoje tem muitas possibilidades para que você aprenda o Esperanto, tanto em aulas presenciais quanto em aulas pela internet. Hoje você já tem o Lerno.net, que é uma excelente escola virtual de Esperanto. Tem o Duolingo, que é disponibilizado já em língua portuguesa para aprendizagem do Esperanto. E tem o nosso PMA, que é o programa Mi Amigo, cuja finalidade é fazer esperantistas
é ensinar Esperanto e levar os alunos de Esperanto para a comunidade esperantista nacional e mundial, tornando-os pessoas ligadas e abrindo seus horizontes para ambientes mais internacionalistas, coisa que normalmente não temos quando ficamos dentro das nossas línguas nacionais. E olha lá, né? Nem sempre dentro das nossas línguas nacionais nós temos os nossos regionalismos que nos fecham dentro dessas estruturas mais culturais, e o Esperanto não, é pluricultural, multicultural, é mundial, é internacional, é diferente. Existem também vários aplicativos para você aprender Esperanto, como o Kape. O Kape eu vou abrir essa página para que possam ver, é um curso de Esperanto que hoje tem para download gratuito, tanto para o Android quanto para o Windows, e para o Mac já existe, e para o Linux. Então vale a pena, é um excelente curso de Esperanto, vale a pena treinar pelo Kape também. E existem outros métodos que nem basta uma busca na internet e vocês vão descobrir. Mas estou citando aqui o que seria complementarmente interessante. Em especial, aqueles que já estiverem evoluindo podem fazer paralelamente o Lerno. O Lerno é todo um portal multilinguístico onde você pode aprender o Esperanto, e você apenas faz um cadastro extremamente simples e a partir daí você já tem um curso onde que, por exemplo, a Teoria Nakamura, que é um curso excelente também para você treinar o Esperanto. E ele é um curso interativo, onde você vai poder ver, aí ele pede o cadastramento, né? E você vai poder viver a vida de um jovem que vive uma ficção científica de ir para o futuro, vindo de um passado relativamente remoto. E é muito interessante a história, e são 20 e poucas lições, e você aprende Esperanto com base nessa metodologia. O aprendizado pode ser rápido, depende do aluno, né? Depende da capacidade dele de absorver um outro idioma e de não questionar as formas de aprender. Pode-se aprender em semanas, como pode-se aprender em alguns meses. É muito difícil que uma pessoa se torne esperantista, mas fique aprendendo o Esperanto muito tempo depois. O normal é aprendê-lo rapidamente, e com alguns meses você já pode viajar para o exterior, conversar perfeitamente, desenvolver toda uma ideia com pessoas no exterior. Então é muito importante. E nós temos como meio de apoio o educado.net, que é um portal dedicado aos professores de Esperanto. Ele é todo em Esperanto, onde que existem exercícios, exames. Aliás, hoje você pode fazer um exame de Esperanto chamado Kern, e que vai levá-lo a um nível de proficiência tido dentro do quadro de referência linguística da Europa. E você ganha um diploma internacional de uma universidade da Hungria, que tem valor internacional e profissionalizante. Então é muito importante estudarem profundamente Esperanto para chegar ao nível do Kern, que tem 2 níveis fundamentalmente, B1, B2 e C1, que leva ao conhecimento mais alto de Esperanto. E outro, dentro do acervo que temos hoje na internet, para aprender o Esperanto, você tem muitos e muitos livros. Naturalmente que sempre é interessante comprar os livros físicos ainda, que estão disponíveis na Liga Brasileira de Esperanto, na EASP, Associação Paulista de Esperanto, existem vários, ou até mesmo na UEA, que é a Universal Esperanto Association, em Roterdã. Você pode muito bem fazer o pedido diretamente com eles.
alguns fatos importantes do Esperanto, o reconhecimento oficial que ocorreu, né? Já pela ONU, pela Unesco, em 1954, foi o primeiro grande reconhecimento. A Conferência Geral da Unesco reconheceu que as conquistas do Esperanto estão em sintonia com os objetivos e ideais da Unesco. Daí as relações oficiais terem sido estabelecidas entre essa organização e a Universal Esperanto Association, que está em Roterdã, na Holanda, é o nosso principal associação esperantista mundial. E a colaboração da Unesco com a UEA é sempre muito grande. Em 1997, o diretor-geral da Unesco falou durante o 82º Congresso Universal do Esperanto. Um passo muito grande, um reconhecimento oficial do idioma. Em 1985, a Conferência Geral da Unesco conclamou os Estados-membros e organizações externas a fazerem e avançar o ensino do Esperanto nas escolas e nas questões internacionais. Isto é, ensinar Esperanto é ensinar internacionalidade, ensinar tolerância à diversidade. Então, o Esperanto é um ferramental que, no fundo, é um ferramental de paz. Por isso que a Unesco é muito ligada aos princípios esperantistas. A UEA mantém relações consultivas com a Unesco. Isso é verdade. A gente tem toda uma relação de análise de problemáticas linguísticas no mundo, onde que a UEA é hoje uma das referências mundiais para a Unicef e no final das contas, para a ONU de uma forma geral. Bom, vamos agora para a nossa segunda parte, que é a parte de gramática. Vamos falar um pouquinho hoje de verbos. Os verbos são nós já falamos anteriormente das formas nominais, que eram basicamente o sujeito, o substantivo, o adjetivo e o advérbio, que é um qualificador dos verbos, né? Então hoje vamos falar dos verbos. Então, o verbo, o que é? É uma classe de palavras muito interessante, porque ele indica vários processos. O principal deles é a ação, né? Correr, viajar, dançar, comer, ler, etc. E estado, como nos verbos ser, estar, ficar, permanecer, parecer. Então, são verbos que quase são sinal de igual. Isso é igual a isso, né? Antônio é engenheiro, Antônio igual a engenheiro. Por exemplo, esses são verbos de estado, verbos de ligação. Muito importante distinguir esses dois tipos de verbo. De ação, ele transita para um objeto direto. E os verbos de estado transitam para um predicativo, que é aquele que vai qualificar o sujeito. Então nós temos sempre o agente, o sujeito, ou a pessoa que vai ser qualificada. E isso é chamado sujeito. Nós vamos aprender esses sintagmas do sujeito e os sintagmas nominais. E o sintagma que o qualifica, que é o predicativo, que são os objetos diretos, os verbos de ação e indiretos também. Então, os verbos também servem para descrever fenômenos. Por exemplo, chover, relampejar, ocorrências, nascer, acontecer, desaparecer. Então, eles servem também para relatar desejo. Por exemplo, ele quer fazer isso, ele quer isso, ele deseja fazer isso. O verbo desejar, né? Os verbos têm características muito importantes. E essas características, elas têm nomes e que normalmente ficam na nossa cabeça desde o ensino da gramática nas escolas fundamental e intermediária, que eram decorebas, mas aqui não é necessário. Eu só vou falar que existem para ver onde que isso é importante para o estudo do Esperanto. Primeiro, o tempo. Isso é fundamental. Todas as línguas têm os tempos verbais. É o que aconteceu no presente, no passado e no futuro. Isso é fundamental no estudo e na estrutura gramatical de qualquer língua. Tem um modo
o chamado modo indicativo e subjuntivo, condicional e imperativo. Muito bem. O modo, ele indica, por exemplo, a maneira, né, o modo do indicativo é aquele que indica que um fato é real, que aconteceu, que acontece e que acontecerá, mas é uma coisa real, é positivo, tá? Ou totalmente negativo. Isso não vai acontecer amanhã, né? Eu estou falando num tempo indicativo, não? Agora, existem os chamados modos subjuntivos. Isso o problema é grande do subjuntivo, porque é toda uma estrutura verbal de derivação, de colocar terminações nos verbos, que leva a muito problemas gramaticais nas línguas, principalmente latinas. Esperanto, basicamente, não tem essa estrutura, não tem esse modo. Ele existe muito estruturalmente, eu vou dizer como daqui a pouquinho. O modo condicional, sim, esse é uma condição de uma coisa para que a outra aconteça. Eu iria a Paris se eu tivesse dinheiro. Tudo condição. Eu acabo não indo a Paris. Eu nem tenho dinheiro e nem vou a Paris. Então, eu preciso ter dinheiro para ir a Paris. Então, é essa forma condicional que usa fundamentalmente o se, a conjunção se mihavus monon, mi irus Parison. Então, isso em Esperanto é o mesmo se do português. S-E. Se. Se eu tiver. Né? Bom, temos a forma imperativo, que é aquela de comando, né? Mas o interessante é que o imperativo também é uma outra forma que vem do latim chamado volitivo. É desejo. Você, por exemplo, quando faz uma oração, ela é todo o tempo imperativo. Não que você esteja comandando Deus, mas que você está desejando que ele realize aquele fato. Entendam esse desejar. E vocês vão ver como que esse imperativo, ao desejar, ele vira o modo estrutural subjuntivo. Eu vou dizer um exemplo da frente. Nós temos também vozes, né? A voz é a voz ativa ou a voz passiva e a voz reflexiva. Vá ao teatro, né? Eu estou comandando, isso é imperativo. Isso, então, eu estou sendo ativo nessa forma, né? Eu tenho que ir ao teatro. Por exemplo, esse livro tem que ser lido por mim. Lido por mim. Então, por exemplo, é a voz passiva, né? E o reflexivo, eu estou me olhando no espelho. Ela está se olhando no espelho. É chamada o reflexivo. Então, são vozes, ativo, passivo e reflexivo, que são facilmente identificáveis. Bem como se apresentar formas nominais. Os verbos podem ter formas nominais. O nominal tem a ver com substantivo. Tem a ver com uma forma que eu posso colocar artigo, eu posso colocar, por exemplo, plural. Isso é só nome, só substantivos e adjetivos possuem essas características. Pois é, os verbos também têm essas características, que é de ser infinitivo, de ser o particípio e de ser o gerúndio. Tudo isso fica muito simplificado no Esperanto, como vocês vão ver mais à frente. Então, o tempo presente expressa um fato atual. Por exemplo, eu estudo neste colégio. O tempo passado se refere ao momento anterior ao que falamos em português. Há vários tipos de passado em português. Porque a gente precisa derivar os verbos de forma diferente para se tornar uma língua inteligível. Eu cantava é uma forma do imperfeito. Ele cantou uma forma do pretérito perfeito. É aquele que realmente já aconteceu. Não há um fato posterior, né? Nem aconteceu no passado e acabou. Ele cantar é um tempo mais que perfeito. Antes do tempo perfeito aconteceu algo. Eu estudara a lição antes dele entrar na sala.
quando ele entrou. Então, teve um fato no passado que ele entrou na sala e eu estudar a lição, já tinha estudado antes dele entrar. Então, eu preciso dessas formas meio complexas no português para falar uma língua da norma culta. Em Esperanto, isso é feito estruturalmente, prefixação, vocês vão ver, tem um jeito todo especial para simplificar a língua. A língua é bem mais simples no passado e é muito mais precisa. Vocês vão ver que fica muito mais preciso posteriormente. Isso aí a gente vai analisar com detalhe. Em português, há basicamente dois tipos de tempo futuro. Eu cantarei é o futuro do presente e eu cantaria. No passado, eu cantaria, mas cantei ou não cantei, não sei. E é uma coisa que ficou no passado como um futuro que estava no passado. Apesar do Esperanto ser muito mais simples, pois no tempo presente todos os verbos terminam em as, no passado terminam em is, no futuro em os, para todas as pessoas no plural e no singular. Gente, maravilha isso. Acabou a conjugação. Vocês precisam saber essas três terminações. Uma simplificação monstro, fantástica. Então a língua fica monótona. Não. Vocês vão ver que a língua não fica nem um pouco monótona com isso. Ao contrário, ela fica extremamente clara, se diz exatamente o que está querendo dizer e de uma forma, às vezes, muito mais rebuscada que o português, muito mais precisa. Para isso, todas as orações Esperanto, isso é também necessário. Todas as orações Esperanto precisam ter um sujeito, senão eu não sei quem está agindo ou recebendo aquele estado. No Esperanto há recursos de se precisar o tempo com muito mais eficácia que nos idiomas nacionais. Vamos aprender isso aí. Então, o modo verbal, eu falei que basicamente existiam só três, né? Indicativo, o condicional e o imperativo. O indicativo é aquele que realmente acontece, ou aconteceu, ou acontecerá. O condicional é introduzido pelo ser, né? É uma forma simples também de dizer. E o imperativo é de comando, que também pode ser o volitivo. Queira Deus que eu faça isso. Né? Então você não está comandando que Deus faça isso. Isso é chamado volitivo, que é o próprio imperativo. O modo indicativo faz referência a fatos reais ou realizáveis, tais como eu canto, tu cantarás, ele cantava, nós cantáramos, eles cantarão. No Esperanto, o modo indicativo é indicado pelas terminações as, is do presente, as e no futuro os. Então vamos conjugar um verbo em Esperanto. Ó. Aquele lá, eu canto, e cantas, vi cantos, futuro, cantarás, tu cantarás. Li cantes, ele cantava. Pode ser ele cantava, ele cantou, nós cantáramos, e aí tem várias formas, e tem formas de diferenciar isso aqui, dessas três maneiras com mais precisão. Então, ele cantava, nós cantáramos, então, ni cantes, ni cantades, pode ser ni cantes, e no futuro, ni cantos, ele cantos, eles cantarão. Então, sempre tem que estar acompanhado do pronome para poder não ter problema de compreensão. O modo condicional se refere à situação sob uma certa condição para que fosse realizada. Trata-se de uma situação ainda hipotética. Eu cantaria se você permitisse. Me cantus é o US. Se vi permissos. E é basicamente, não precisa de conjugar o subjuntivo ou o futuro do o pretérito do subjuntivo, coisas dessa hora. Esperanto é isso. Ó. Me canto se vi permissos. Tá aí. O modo imperativo é também extremamente simples. Então, o português é totalmente complicado. O imperativo, você busca um pedaço lá no subjuntivo, na conjugação e tal, e forma essa coisa, né?
cante tu, canta você, cantai vós. Né? E quando se torna irregular, fica mais complicado ainda. Esperanto é uma única, basta o U no final do radical do verbo, canto vi, canto vi, canto vi. Acabou. Precisa de mais bagunça? Bom, só as línguas nacionais, elas realmente são confusas nessa área. São terrivelmente confusas. Em Esperanto, o modo condicional é sempre expresso pela terminação us e o modo imperativo pelo u. Não existe formalmente o modo subjuntivo em Esperanto. Mas ele pode ser expresso com o uso da terminação do imperativo volitivo em frases de desejo e de vontade, que em português pedem o pretérito imperfeito do subjuntivo. Né? Eu gostaria que você cantasse. Né? Ao pretérito imperfeito subjuntivo na frase. Agora, veja a forma condicional. Me chatos, eu gostaria que vi canto. Você joga o volitivo no lugar desse cantasse, dessas derivações do pretérito imperfeito subjuntivo. Então, é basicamente utilizar o volitivo ou o imperativo nessa condição. Só isso é esperando. Agora vamos ver as formas nominais dos verbos. É muito importante saber as formas nominais dos verbos. Então nós temos três, basicamente: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo ele exprime a significação do verbo de modo vago e indefinido, podendo ter valor e função de substantivo. Por exemplo, viver é lutar, né? A vida é luta. Então, é uma forma muito expressiva de se dizer generalidades. É indispensável combater a corrupção, que equivale é indispensável um combate à corrupção. Já o gerúndio, na forma simples, expressa uma ação em curso. Na forma composta, uma ação que já foi concluída. Veja alguns exemplos. Trabalhando, aprenderás o valor do dinheiro. Tendo trabalhado, aprendeu o valor do dinheiro. O gerúndio pode também funcionar como adjetivo ou como advérbio. Por exemplo, saindo de casa, aqui é uma locução adverbial, encontrei alguns amigos, é a função de advérbio. Nas ruas havia crianças vendendo doces, né? No estado de vender doces. Né? É uma função adjetiva qualificando a criança. Temos os particípios também muito usados em Esperanto, até de uma forma mais rica que o português. Isso é um dos grandes sacadas de Zamenhof, é muito bonito. No entanto, não existe uma forma, uma estilística que não os utilize de forma a beneficiar mais a beleza do texto. Por exemplo, particípio, quando não é empregado na formação de tempos compostos, né, porque na verdade ele foi lido, foi escrito, é nascido, então isso são formas compostas dos verbos, né, com o verbo ter, o verbo ser. O particípio indica geralmente o resultado de uma ação terminada. Né? Por exemplo, terminados os exames, né? Os candidatos saíram. Quando o particípio exprime somente estado sem nenhuma relação temporal, assume verdadeiramente a função de adjetivo e sempre é um adjetivo em Esperanto. Tá? Por exemplo, ela foi a aluna escolhida para representar a escola. Eu vou ler esse texto de forma a fazê-lo entender de uma maneira geral, né? Explicando aí o que representa a Universal Esperanto Asocia, mas vamos depois indicar o tempo verbal e as formas nominais nesse texto.
A Universala Esperanto Asocio, representando o movimento mundial, a UEA, Universala Esperanto Asocio tem editado, veja, tem editado, forma composta, dos livros, revistas e um anuário em listas de organizações esperantistas e representantes locais no mundo inteiro. Essas edições, bem como informações impressas em mídia eletrônica, estão listados. Outra forma composta, né? São listados ou listam-se, né, no catálogo de livros da UEA, disponível em papel e também na internet. O serviço de livraria da associação, possuindo mais de 3.500 títulos em estoque, é muito dinâmica para um movimento mundial de ensino e divulgação do Esperanto. Uma série editada pela UEA em Esperanto, inglês e francês, Esperanto Documento, traz, ao outro verbo aqui, né, no presente, entre seus títulos, estudos, relatórios sobre a situação atual do Esperanto. E estarão, verbo no futuro, né, o verbo ser no futuro, sempre disponíveis no escritório central da UEA em Roterdã, lá na Holanda. Pode-se, né, verbo reflexivo, poder-se, pode-se ver, né, composto, veja aqui o infinitivo, porque o primeiro é conjugado e o segundo vem no infinitivo, que o movimento esperantista, através do grande trabalho da UEA, é verbo ser no presente, né, verbo de ligação bem ativo. Então, isso é um predicativo desse trabalho, é apenas equivalente a um adjetivo. Basicamente, o que um esperantista desejar, né, está é o verbo, né, no infinitivo, na forma infinitivo, poderá, o verbo poder no futuro, ser, verbo ser no infinitivo, encontrado, o verbo encontrar no particípio, disponível em Esperanto. Então, essas são as formas que você estão listadas aí, né? São os verbos e as suas formas nominais. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho do Esperanto em si, que a gente chama de lernado, aprendizagem, vortaro, dicionário, né? A terminação is, a terminação os, do passado e do futuro, para os verbos, né? Acete, o verbo comprar, no infinitivo. Al, em direção a alguma coisa. Mi iras al Pariso, eu vou para Paris. Alia, outro. Bedaurinde, infelizmente. Char, porque, é uma conjunção, né? Mine visitas vinchar e mi estas malsana. Eu não vou te visitar porque estou doente. Certe, certamente. Danceio, danceio, discoteca, danceteria, né? Domade, que pena. Reimo, casa, lar. Odiao, hoje. Invite, convidar. Ir, ir a pé, tá? Porque veturi, vocês vão ver aqui, é ir de carro. Yam, já. Kio, é quem, que, buscando a individualidade, né? Você faz a pergunta, um pronome interrogativo. Você faz a pergunta, quem, que, kio. Contacte, contatar. Kun, com, mas parece com o nosso com, mas ele só serve para designar, essa preposição, para designar companhia, tá? Não por meio de, que é a outra preposição que está do lado de cá, per, por meio de. Muito cuidado para não usar o kun no lugar de por meio de. Kune é conjuntamente, juntos, né? É um advérbio derivado do próprio kun, que é a preposição, vira kune, conjuntamente, juntos. Mia, vocês viram o a como formador de adjetivos, mas junto com pronomes ele forma os possessivos, que na verdade são adjetivos. Panei. Panei é danificar, estragar. Parole, falar. Per é aquele por meio de. Poste
é depois, preni, pegar, responde, responder, ret messaggio, é o e-mail, ret messaggio, a mensagem de rede. Sadfono, smartphone, que é um fone, um telefone inteligente, sádio, né? Que tem que sabedoria. É assim que é feito, falado sadfono em Esperanto. Sed, mas. Telefone, muito cuidado, que não é o substantivo telefone. Telefone, em Esperanto, é por meio do telefone, com telefone. Telefono, com O, substantivo, e telefone é por meio do telefone, com telefone. O vetture, que é ir de carro, e vole, que é querer. Me volas mande, eu quero comer. Então agora vamos ver um diálogo simples, né? Mas é em Esperanto normal. Veja, diálogo. Carlo parolas ao Johanna telefone. Então Carlos fala com a Joana por meio do telefone. Carlo, saluton Johanna, mi contactis vin per retmessaggio, kai vi ne respondis. Eu te contactei por mensagem de rede, por e-mail, e você não respondeu. Johanna, bedaurinde, mi ne respondis al vi, char mia sadfono paneis. Infelizmente eu não te respondi, porque o meu telefone se danificou. Estragou. Domade, que pena. Sed mi jam aĉetis alian sadfonon per ĝi mi parolas al vi. Mas eu já comprei outro telefone, né, smartphone, por meio do qual eu estou falando a você. Bone, minha cara, mi invitas vin ir alla danceio rodio. Bone, bem, minha querida, me invitas vin, eu te convido, ir ao danceio, ir à discoteca hoje. Ci vi volas? Certe, iros cune. Bonege, mi veturos ĝis via hejmo kaj prenos vin. Poste ni iros ao danceio. Certamente, nós iremos juntos. Bonege, muito bem. Mi veturos, eu vou te buscar de carro. Eu vou até sua sua casa, seu lar, kai prenos vin, e vou te pegar. Poste ni iros ao danceio, e depois nós vamos à discoteca. Tá? Treinem, ouçam, falem alto, treinem a língua para poder falá-la bem. As traduções são diretas do texto, como estão lá. Eu só coloquei em português, mas vocês têm que usar as formas verbais e a forma de dizer como estão lá. Então, estou te convidando para ir à discoteca hoje. Me invitas vin iri alla discoteco, alla danceio rodio. Muito bom. Trebone. Vou dirigindo até a sua casa e pego você. Eu vou me veturos ĝis via hejmo kaj prenos vin. Infelizmente não respondi a você, pois meu celular deu pane. Tomade, aqui é bedaurinde, mi ne respondis al vi, char, ou pois, mia sadfono paneis. Já comprei um outro smartphone. Mi jam aĉetis alian sadfonon. Eu te contactei por e-mail e você não respondeu. Mi contactis vin per retmessaggio kaj vi ne respondis. A pronúncia eu já pedi a vocês na aula anterior que treinasse nesse link que está aqui. Existe todo um treinamento específico para você utilizar. Mas hoje vamos treinar esse pequeno texto para pronúncia. Vocês vão ver que é um texto de fácil compreensão.
Então vou ler com calma para que possam ver. Simpla, flexibla, persona, vere internacia en siaj elementoj, la lingvo Esperanto prezentas al la mondo civilizita la sole veran solvon de la problemo de lingvo neutrala. Ĉar tre facila por homoj ne multe instruitaj, ĝi estas comprenata sen peno de la personoj bone eduquitai. Vamos traduzir? Simples, flexível, de bom som, tudo adjetivo. Eles estão qualificando um substantivo. Vamos descobrir qual é? É o La Língua Esperanto. Esse conjunto aqui, a língua Esperanto. Vere internacia. Tá vendo? É um verdadeiramente internacional, um advérbio qualificando um adjetivo. En siaj elementoj. O pronome si, reflexivo. Sia, nos seus próprios elementos, né? A língua Esperanto apresenta, o verbo no presente, ao la mondo civilizita, ao mundo civilizado, la sole veran solvon, a única solução verdadeira, veran solvon. Está aqui porque sofre a ação de ter uma verdadeira solução, né? La sole veran solvon, presentes ao mundo, la sole veran solvon. Isso é o objeto direto de presentas, por isso que tem esse Nzinho chamado acusativo. De la problema de língua neutrala. Problema da língua neutra. Char tre facila por homem ne muito instruída, porque é muito fácil para homens não muito instruídos, de essas comprenatas sem peno. Ela é compreendida sem dificuldade. De la persona bona educita. Das pessoas bem educadas. E assim terminamos mais uma aula do IKEA. Saluton al vi ĉiujn kaj ĝis revido. Saudações a todos vocês e até a próxima.